Tão bom? Eu tô bom, muito bem. Passando aqui, primeiramente, para agradecer cada um dos senhores que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo, para me desejar felicitações pelo meu aniversário que aconteceu ontem. Eu peço desculpas se eu não respondi pontualmente cada uma das mensagens que me foi direcionadas, mas eu vou estar olhando todas com muito carinho e, na medida do possível, vou estar respondendo cada uma delas. Do fundo do coração, muitíssimo obrigado por cada um de vocês que se dedicaram a me cumprimentar. Bom, aproveitando o ensejo, né? Vamos aí para mais um Café com Câmara, uma live de manhã, se bem que já são 8 horas. Eu ainda tenho sido procurado e solicitado acerca de algumas situações. Tem ocorrido algumas movimentações aí em grupo de WhatsApp e eu preciso deixar aqui com os senhores mais uma vez uma posição que tomei e pretendo mantê-la. 1001 motivos para ainda continuar me comunicando com os senhores. Essa é a nossa 11ª live, 11ª gravação que estamos fazendo. Hoje, dia 7 de março, faz um mês que ocorreu a Operação Trem da Alegria. E tem muita gente aí discutindo em grupos de WhatsApp possibilidades de falar a respeito desse assunto, trazendo aí algumas atitudes que eu, na atual conjuntura, eu não estou disposto a participar. E eu explico. Eu não me arrependo nem um minuto de nenhuma das atitudes que eu tive. Foram necessárias. Eu não tive outro caminho a seguir. Eu tentei de todas as formas contribuir e utilizar da força que o cargo me oferecia para tentar minimizar os impactos causados por essa possível quadrilha, tratando as questões na esfera política. Os senhores sabem o quanto eu tentei e quantas vezes me foi repetido: procura o Ministério Público. Não me deixavam falar, zombavam da nossa cara, continuavam brincando com todos. E no decorrer do processo, os senhores bem sabem o que fizeram. Trituraram a minha reputação, fizeram tudo o que podiam e o que não podiam para poder me desacreditar frente à população guapeense e para minimizar o impacto daquilo que estava sendo cometido. Então eu não tive outro caminho a seguir, a não ser procurar justiça. Eu não vou ser hipócrita de dizer que o desfecho disso tudo me trouxe uma esperança muito grande, que me trouxe felicidade, sim, porque foi algo que eu lutei para isso, para mostrar que aquilo que eu estava falando era verdade. E aconteceu, e agora isso é irrefutável, a não ser para as pessoas que obviamente fazem parte do sistema e se prejudicaram, né, com a ação aí do Ministério Público e as outras que temem os próximos desfechos. Mas o que eu desejava é que tivéssemos uma administração decente, que tivéssemos água limpa, que tivéssemos o direito de ir e vir, que as nossas estradas fossem boas, que os nossos professores fossem bem remunerados, que os nossos enfermeiros, que a nossa estrutura hospitalar fosse adequada. Esse sempre foi o meu verdadeiro desejo. Eu não tinha desejo de, eu quero um prefeito ruim para que eu possa apontar o dedo e dizer que ele é ruim. Eu quero vereadores ruins para que eu possa entrar em embate com ele. Não, essa nunca foi a minha percepção, esse nunca foi o meu desejo. Eu tomei uma atitude de, no dia que aconteceu a operação, de ir à porta da casa do prefeito para ver ele ser conduzido pela equipe do GAECO. E eu tenho ciência das consequências dessa minha atitude e deixo aqui mais uma vez aos senhores: eu não me arrependo. Novamente, explico. Quando me caçaram, quando roubaram o nosso cargo, quando fizeram o que fizeram, eles colocaram não só a mim doente, mas eles colocaram a minha mãe, a minha esposa e filhos. Eles foram cruéis de uma tal maneira que é difícil narrar. Os senhores viram o que aconteceu na porta da Câmara no primeiro dia da minha cassação. No segundo dia, eles utilizaram automóveis públicos com a determinação do prefeito, soltando foguete. Um deles, eles soltaram o foguete perto da porta, arrebentou todo o carro. Eles lançaram bombas, bombinhas, foguetes aqui no fundo da minha casa, na porta, da janela da minha mãe, uma mulher de 70 anos já,
Os meus filhos ficaram apavorados. Então eles fizeram verdadeiras atrocidades. E isso tudo teve a determinação do prefeito. Então quando ocorreu, eu fiz questão de ir lá e ver. E mostrar para ele que eu estava presente. Não para humilhá-lo, mas para mostrar que a lei do retorno, ela é inevitável. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Eu usei de deboche em muitas das minhas transmissões, eu usei aí de falas muito fervorosas para poder chamar a atenção dos senhores. Mas isso me toma muita energia. E eu fiz isso estrategicamente para poder conquistar a atenção dos senhores. Não quer dizer que eu queira continuar dessa maneira. Tudo na vida é um processo. E o processo de evolução acerca do que eu pretendo entregar para os senhores, ele precisa acontecer. Eu não posso continuar agindo como o Thiago Câmara, que gravou o primeiro vídeo e sucessivamente veio trazendo outros, trazendo polêmica, trazendo deboche, fazendo piadinha para poder conseguir a atenção dos senhores. Tenho certeza que já consegui, isso é notório através dos números que tenho nas redes sociais. Os algoritmos me mostram isso, os alcances das publicações que temos. Enquanto eles emitem uma nota lá e tem 70 visualizações, nós com menos de uma hora conseguimos 2.000, 5.000. A última publicação mais forte teve 19.571 visualizações. Então isso é muito grande, eu já consegui, sou muito grato pela atenção dos senhores, mas eu não posso continuar mantendo a atenção dos senhores agindo dessa forma. Por quê? Porque por mais que eu entenda que a justiça precisa ser feita, que essas pessoas precisam ser punidas, eu não estou feliz com a tragédia, com a desgraça de absolutamente ninguém. Repito, são pais, são filhos, são maridos, em breve, possivelmente, talvez alguma mãe. E isso vai ter um impacto muito forte, principalmente em se tratando de mulheres, que acredito pelas informações que levei, estiveram envolvidas. Então eu não quero utilizar de polêmica para trazer a atenção dos senhores para uma coisa que machuca pais que não sabiam que seus filhos agiam dessa maneira, esposas que não sabiam que seus maridos agiam dessa maneira, e em especial seus filhos que não sabiam que os seus pais agiam dessa maneira. Então eu não vou ser hipócrita de dizer aos senhores, olha, eu quero que eles sejam soltos. Não, não desejo. Eu desejo que a justiça seja cumprida. Aí nos grupos de WhatsApp, tá público que já teve mais algumas tentativas de habeas corpus negadas. Aqui eu tomei ciência do prefeito, a do BIT e a do Davidson. Foram negadas. Duas delas na mais alta instância, no STF, uma decisão ainda de Gilmar Mendes. Então tem muita gente comemorando, vamos fazer bolo, não estou criticando quem pensa assim não, tá gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Eu só estou dizendo que eu não quero e não posso continuar agindo dessa maneira, porque isso me toma muito, isso me rouba muito, e eu não quero novamente utilizar de polêmica. Eu levei um bolo lá na praça e cantei parabéns, citando o nome do ex-procurador municipal para chamar a atenção dos senhores. Fiz e não me arrependo. Era importante que os senhores entendessem à época a gravidade do que eles estavam fazendo, que aquele dinheiro que estava sendo gasto ali na praça ia faltar consequentemente na Santa Casa de Misericórdia, e isso é notório, basta passar ali na porta. Daqui a pouco estou passando por lá. E que a nota emitida por eles era mentirosa, só mais uma entre tantas notas mentirosas. Então, muita coisa que eu fiz foi necessária. Foi necessário. Muito posicionamento que eu tive foi necessário. Aquilo que aconteceu na Câmara Municipal, na reunião de segunda-feira, foi uma explosão. É difícil manter o equilíbrio frente a tanta canalice. E o que eles fazem? Eles usam para mostrar que nós somos contra algo que nós nunca fomos, muito pelo contrário. Tá aí os vídeos publicados, aonde nós demos a ideia da casa, não só em Passos, como outras cidades, que poderia acontecer, e caso alguém queira discutir comigo, eu posso mostrar. Ontem um amigo pegou e me ligou, me passou uma mensagem, qual que era o orçamento da cidade?
Falei, olha, se eu não estou enganado, cerca de 70 mil reais. 70 milhões de reais, me desculpa. Depois eu pensei direito e falei, olha, eu estou com tanta coisa na cabeça que eu acho que eu dei a resposta errada para ele. Abri aqui as minhas planilhas para confirmar o que eu tinha dito e não dizer bobagem. Eu errei por 1,5 milhão. Na verdade, a previsão era de 69.500. Eles arrecadaram 1,5 milhão a menos devido à queda na arrecadação que houve de 2023 para 2022, ou 2022 para 2023. Então eu tenho propriedade para dizer aos senhores, o município dispõe de recurso mais do que suficiente para bancar uma casa de apoio em Passos e pode muito bem apoiar essa daí, não tem problema, desde que as coisas sejam e aconteçam dentro de uma normalidade e tenha prestação de contas, para que não aconteça o que aconteceu na Santa Casa, aonde pessoas, pelo fato de estarem do lado do prefeito, determinam quanto paga, de quem compra. Olha, eu quero peixe, tantos quilos de peixe para mim, eu quero porco, pago o porco. Então ninguém aqui é contra a casa de apoio de Passos. Repito, muito pelo contrário, tudo que tiver ao nosso alcance, nós poderemos tentar ajudar. Não ajudamos mais porque nunca nos procuraram. E entendemos que é difícil existir uma sinergia entre pessoas que não se admiram, e eu não coloco todos dentro do mesmo contexto, porque ali tem gente que eu verdadeiramente admiro, mas seria impossível um diálogo e uma relação amistosa entre eu e entre aqueles dois rapazes que trabalharam do lado do Nelson e que ficavam feito cão raivosos, xingando a minha mãe, e isso está público, está gravado, de nomes absurdos, mesmo eu estando uma autoridade dentro da Câmara Municipal. Então como é que eu manteria uma relação diplomática com essas pessoas? É impossível, mas desejo toda a sorte do mundo. O fato de ter explodido lá na Câmara é porque me tolhiram o direito de falar, e é mentira, por mais que eles utilizem aquele juridiquês para confundi-los, não existe previsão no regimento interno daquela casa que proíba nenhum cidadão que fez a inscrição para usar a fala na tribuna livre e que não conseguiu, por qualquer motivo, ou por viagem, ou por doença, ou por um acidente, ou por uma dor de barriga, ou qualquer coisa no meio do caminho, não conseguiu comparecer, ele tem total direito de comparecer à próxima reunião, dando o nome, fazendo a sua inscrição e utilizando o seu direito de fala. Eles não me deram esse direito. Eles não mostraram que a Câmara passou a ser fechada às sextas-feiras, às 16 horas, e o Rafael chegou lá às 16 horas, exatamente, e pediu para fazer a inscrição. Eles não deixaram. Eles escorraçaram Antônio Domingos de Oliveira, o vulgo Dominguinho, da Câmara da maneira mais truculenta e grosseira do mundo. Ela tolhiu o direito da Michele, proibiu uma cidadã de utilizar o direito de fala lá naquela casa. Nelma, quando quis falar, teve que fazer a inscrição. Nezão, quando quis falar, teve que fazer a inscrição. Todas as pessoas que quiseram utilizar aquela tribuna tiveram que fazer a inscrição. Isso chama-se ordem. Não adianta eu achar que eu sou diferente, que o meu narizinho, pelo fato de ser curvado, é mais bonito, e eu vou chegar lá no fórum de boné porque eles não vão me deixar entrar. Primeiro eles me pedem educadamente: Thiago, por favor, tira o boné. Às vezes eu cheguei essa semana, por descuido, eu falei: opa, desculpa, tirei. São as normas daquela casa. Não adianta eu imaginar que eu vá chegar lá de bermuda e chinelo, que eles não vão me permitir entrar. Porque existe um protocolo para que não haja anarquia, porque senão aquilo ali passa a ser tratado como um boteco. E como é que você conduz os trabalhos de uma casa que é obrigada a executar a lei, deixando com que as pessoas ajam naturalmente, conforme hábitos que cada um temos, das mais diversas variedades possíveis? A Câmara Municipal é exatamente a mesma coisa. Não imaginem os senhores que os senhores entram em uma Assembleia Legislativa de bonezinho, arrastando chinela, que os senhores entram em um plenário de uma Câmara decente e eu quero falar. Ou o presidente fala assim: não, vem cá, chegado, entra aqui porque esse projeto é para ser votado, explica aqui para a turma o que está acontecendo. Não é assim que funciona e não deve ser. Não é pelo fato de ser a casa de apoio ou ser qualquer outra associação. São todas. Então me proibiram de falar, censuraram a minha denúncia. Eu sou completamente responsável por cada palavra que ali está escrito. Ele
por mais que tenha tentado encontrar jurisprudência, isso pode ser discutido. Da mesma maneira que ele encontrou uma jurisprudência para justificar um entendimento que ele teve jurídico, eu encontrei diversas outras que contradiz de maneira categórica e irrefutável aquilo que ele fez. Fui eu que escrevi. E eu não escrevi palavras da minha cabeça. O que ele censurou foi aquilo que já está público. Então ele não... os vereadores leram. Mentira! A maioria deles sequer pegaram aquilo. Eles não leem. Até porque eu não estou sendo arrogante, diminuindo ninguém ali não, mas nota-se a dificuldade intrínseca de alguns parlamentares em realizar uma simples leitura, quiçá de uma denúncia que tinha aí suas 29 páginas. Aquilo era obrigação do advogado, do assessor jurídico, fazer a leitura com muita calma, explicando cada detalhe, mostrando cada palavra aos parlamentares para que eles tomassem a melhor decisão. Ele simplesmente tirou, dentro do seu conhecimento jurídico, encontrou uma jurisprudência e falou, olha, eu não posso ler porque isso tem segredo de justiça. Não está mais, trata-se de figura pública. Aquilo ali que nós estamos discutindo é acerca da figura pública do prefeito, não é acerca da vida privada do prefeito. E já está público. Então aquilo ali que foi feito foi censura, foi um tapa na cara da população. E nós tivemos que engolir. Depois, simplesmente, eles querem aprovar um projeto em medida de urgência, como tantos outros que já aprovaram. Sofreram um questionamento por parte da vereadora Jacenir, a qual eles estão atacando agora e dizendo que ela é contra a casa de apoio, e eu tenho certeza que ela não é, tal qual não somos. E simplesmente, não, vou voltar em regime de urgência, chama o rapaz aí da casa de apoio para falar, olha, não é desse jeito não. Eu ainda tentei arguir. Falei, por favor, cadê ele? Fez a inscrição? Porque se ele não fez, isso que vocês estão fazendo está errado. Aí o presidente, no alto da sua arrogância e a flor do campo, que se pular do alto do seu ego, possivelmente comete suicídio, porque é grande e alto demais da conta, vai falar assim, ponto, e acabou. Como assim, meu Deus? Aquilo não é a casa deles. Foi aquela conversa que eu tive com o Danilo lá e tá gravada. Falei, que isso, vereador? Eu falo alto, mas não tenho preocupação. Eu nunca irei agredi-los, pode bater aqui na minha cara. Vou virar e vou embora, para evitar maiores problemas. Eu só falo muito alto, eu sei que é uma característica minha que eu preciso corrigir, mas eu tento e não consigo. Falei, onde vocês estão com a cabeça? Vocês estão malucos? Vocês me abrem a porta disso daqui, me botam gente tocando tabaco, gritando, tocando birimbau. Novamente, respeito demais a cultura, a arte que é a capoeira. Mas não é assim que funciona um plenário, não. Imaginem os senhores, eu estando vereador, olha, eu quero trazer uma turma e mostrar a arte do pagode. Vou colocar uma turma aqui com uma timba, um pandeiro e vamos tocar um pagodinho aqui na Câmara Municipal. Será que eles permitiriam? Por que eles podem? Será que se eu tivesse pintado o meu rosto, eu fiz aquilo aqui dentro da minha casa, e para mostrar que não deve existir diferença, a raça é uma só, Homo sapiens. Eles me pegam uma jovem, me pintam ela, me colocam uma peruca e me colocam lá dentro para me atacar. Não vou dizer respeito à minha pessoa não, mas respeito ao cargo que eu estava ocupando. A representatividade que eu tinha dentro daquela Câmara. Não tiveram nenhum. E depois de toda aquela baderna, eles simplesmente... Não, entra pra cá, vem cá, tem que aprovar e ele vai falar e pronto, acabou. Ora, bolas, como é que se mantém o equilíbrio e a paciência frente a essas coisas? Eu tô vendo aí uma discussão num grupo de Facebook, aonde a irmã asquerosa, e eu digo asquerosa porque isso é asqueroso, eles estão tentando dizer que eu tentei agredir. Ora... Eu só perguntei a ela, como eu perguntei ao vereador Soneira, ao Hernando, como eu perguntei ao Everton, como eu perguntei ao Danilo, ao Cuti, eu questionei todos eles. Aqueles que quiseram, como o Hernando, respondeu. Aqueles que não quiseram, como o Everton, o Danilo e o Cuti, não responderam. E terminou ali. Mas a flor do campo é a mulher, não pode perguntar nada para ela. Não, ela tá ganhando aí os seus 6 mil reais de salário, mais 10 mil reais para fazer um passeiozinho ali em Brasília, mais 3 ou 4 para ir ali em Belo Horizonte. Ou seja, já deve ter recebido aí por volta de uns 100 mil reais de diária. E eu não posso sequer questioná-la.
Se eu não estou vereador, eu não deixei de ser cidadão. Ela tem a obrigação de me representar lá, mesmo que ela me odeie. Eu só fiz alguns questionamentos e de forma educada, eu falei, vereadora, você falou que a Marcinha era muito boa e que a senhora confirmava a idoneidade dela. A senhora mantém a sua posição? Você lembra que você falou que acreditava na administração da Marcinha? A senhora mantém? Vem as duas irmãs dela me empurrando, elas vieram correndo, tá aí os vídeos, me empurraram, imaginem se não tivessem filmando. Se elas tivessem me empurrado para cima da irmã dela e porventura eu tivesse caído em cima da irmã dela e machucado, eu teria saído de lá preso. Então notem o vitimismo e a podridão dessas pessoas. E tá aí uma das irmãs dela discutindo no Facebook, no Denúncia Guapé, o Denuncie Guapé, dizendo palavras de baixo calão ao meu respeito, e ainda uma das minhas amigas foi pontuar o porquê que ela e as outras mulheres não se colocaram favorável aos ataques sofridos. E aquilo realmente foi verdadeiro. Pela minha esposa e pelos meus filhos. E o que a irmã dela escreveu? Quem é Raíssa? Como se ela não soubesse do que se tratava. Ou seja, meus filhos e minha esposa têm valor inferior a um animal para aquela gente. E eu nunca nivelei elas nesse sentido. Eu posso não ter simpatia, eu posso não ter admiração nenhuma. Eu posso ser totalmente contrário à política que elas entregam. Mas eu nunca colocaria elas em um nível desse. Eu nunca desejaria mal a ninguém da família dela. E eu me sensibilizaria com qualquer pessoa que viesse realmente a agredir ou ameaçar, seja a Elizabeth Florencio, ou seja qualquer um dos seus familiares. Até porque tem gente da família dela que eu verdadeiramente gosto. E sempre gostei, e isso é verdadeiro. Mas não, elas pegam aquilo, olha, eu odeio o Thiago Câmara, eu não gosto do que ele fala, ele representa risco para nós, porque caso ele consiga chegar à prefeitura de Guapé, obviamente elas estarão... E isso é elas e gente da estirpe delas, que no meu entendimento não agrega valor para o município. Com certeza, se eu estou prefeito, no outro dia elas estão exoneradas. Isso será imediato. Agora, isso não quer dizer que amanhã entrará um louco lá na prefeitura e sairá exonerando todo mundo, não. Muito pelo contrário, eu enxergo excelentes pessoas que existem lá dentro. Tanto que eu consegui a maioria dos depoimentos e das oitivas que o Ministério Público conseguiu, foi através da minha pessoa que consegui dialogar com os servidores que estão lá trabalhando até hoje. Obviamente, eu não vou apontar porque eu não quero prejudicar essa gente. Mas teve gente que está lá dentro da prefeitura até hoje, que saiu daqui de madrugada comigo para ir até Varginha, depor no GAECO. Então é claro que eu não farei isso. Mas com relação à conduta delas, agora, se amanhã alguma delas estiverem doentes, se amanhã alguma delas precisarem de algum amparo social, se amanhã alguma delas precisarem de algum amparo, qualquer que seja, que for responsabilidade do poder público, se estiver nas minhas possibilidades e eu um dia tiver a honra de ser prefeito, é óbvio que eu atenderei elas da mesma maneira que eu atenderei outra pessoa que eu goste. Não é o fato de gostar ou não gostar delas que elas serão tratadas de maneira diferentes. Não, elas desprezam, elas colocam duas crianças inocentes. O meu último filho, ele tem 3 anos. Olha o que falaram dele. E olha o que essas mulheres estão fazendo. Tá aí a mocinha, que a mãe dela estava recebendo um capilé, mora lá em Passos, mas fica dando pitaco aqui. Tá aqui a minha vizinha, que se diz, eu sou a agroecológica, eu sou a coerente, eu sou a mulher mais preocupada do mundo, mas está deixando o cipó, o mato da casa dela subir e ir para a rede elétrica, não tem um mínimo de visão de cidadania. Cidadania é só no que concerne o que é interessante para elas. Olha, mas eles têm que ver, porque ele conseguiu um ultrassom, devia ter analisado, esse ultrassom precisa de pessoas capacitadas, tem que fazer uma análise de viabilidade. Porque senão é gastar dinheiro público à toa. Ora, se ela não quer ter filhos, o problema é dela. Mas eu tenho certeza que nenhuma mãe dessa cidade pensa da maneira como essa senhora, senhorita, sei lá que coisa que é isso, pensa. Agora, cadê a esposa do advogado que foi lá com camisetas, com frases de impacto, que foram lá junto daquele que outrora defendia Nelson Lara de unhas e dentes,
e que hoje está caminhando aí do lado da equipe que vocês sabem bem, que eu não quero ficar falando também, já passou da hora de cada um entender. Quando eu disse aos senhores que a obrigação precípua é do eleitor entender de verdade, podem me odiar, gente, não tem problema. O que vocês precisam enxergar em mim não é se eu sou bonitinho, se eu falo certo, se eu falo errado. É ver se o meu comportamento condiz com as coisas que eu falo, com as promessas, não é promessas, com os compromissos que eu assumi com a população guapiense. Cada compromisso que eu fiz, eu tenho cumprido. Eu me comprometi com os senhores que eu enfiaria a mão na latrina, mesmo se eu me sujasse, para mostrar aos senhores que isso precisa sair daqui. Porque senão a cidade não cresce. Eu tenho visto tanto projeto, vivenciado tanta coisa. Eu fui em escolas que possuem e utilizam um método espetacular, custa R$ 1.470 ano aluno. E os alunos estão saindo, literalmente, eu mostrarei isso em breve para os senhores. Eles saem da escola bilíngues, saem com fluência em inglês. Por que que nós não podemos ter isso aqui, meu Deus do céu? Por que que o meu filho não pode sair dessa escola aprendendo a falar inglês? Se eu quero isso para o meu filho, eu desejo isso logo para o seu também. Eu fui em Visconde de Ouro Branco, vi lá o governador conversando em inglês com as crianças, discutindo robótica. Por que que nós não podemos ter isso aqui? Eu fui ali em Campo do Meio, não estou falando... Ah, o Tiago está falando de São... Não, estou falando de Campo do Meio. Eu vi um hospital estruturado sendo ampliado com toda a estrutura médica, com especialista, ginecologista, cardiologista, ortopedista. Eu vi as crianças de Campo do Meio nascendo em Campo do Meio. Eu vi cada quarto do hospital de Campo do Meio com ar-condicionado, com uma TV, com uma poltrona confortável para os acompanhantes. Por que que eu não posso desejar ter isso aqui na minha cidade? Eu atravesso a balsa aqui e é como sair de Minas e entrar em São Paulo. Para quem tem frequência de estar transitando pelos dois estados, é notório. Você saiu de Minas, se você estiver no carona de um carro e estiver dormindo, é impossível não notar. Você saiu de Minas, a qualidade do asfalto é outra. Entrou em São Paulo, parece outro mundo. Você vai aqui, daqui na Volta Grande, aqui na balsa, desse jeito aqui no carro. Ó. Chegou lá do outro lado do porto. E ali é treminhão, carregado de gesso, de calcário, de cana. Por que que Cristais tem boas estradas e nós não temos? Eu vou conversar com o vice-prefeito de Cristais, vou na prefeitura entender, conversar com o prefeito de Jalma, saio de uma reunião com ele e está entrando um grupo de engenheiros que possibilitou 100% do tratamento de esgoto de Cristais. Cristais, a cidade é desse jeito, ó. Por que que lá em Cristais tem tratamento de esgoto e aqui não tem? Por que que em Cristais tem 3 patrols trabalhando de segunda a sábado, todos os dias, ininterruptamente? Ininterruptamente eu estou extrapolando também, é óbvio que tem o horário a ser cumprido. E as estradas estão perfeitas e aqui em Guapé é essa porcaria. Por que que a balsa de Cristais funciona certinho e eu chego aqui, eu tô com 2 balsas pifadas e vou entrar na balsa, tá lá, nada contra os funcionários, pelo amor de Deus, tenho total respeito, sou amigo pessoal de alguns, mas tá lá a moça que cobra é muito gentil, educada, mas você não coloca o carro dentro da balsa se não pagar antes. Isso deveria acontecer. Com o município recebendo R$19.986.000 de royalties nos últimos 3 anos. Então é a partir disso que eu quero passar a conversar com vocês. É mostrar para os senhores, e eu vou conseguir o vídeo desses alunos que participam e têm a possibilidade de acesso a esse método, pago 100% com dinheiro público, com recurso do Fundeb. E mostrar para o senhor, senhor pai, senhora mãe, o que o senhor acha do seu filho e da sua filha sair da escola, do colégio, fluente em inglês? Não, eu estou falando de fluência, eu estou falando de um método eficaz. Funciona, tá aqui, ó.
4 anos eu garanto que seu filho vai sair fluente em inglês. Alguns com muito menos do que isso. Vai depender da capacidade intelectual de cada um. Com a limitação que cada um tem. Porque tem muita gente que é boa em muita coisa e não é boa em outras. Isso é natural. Eu, para trazer como exemplo, em exatas eu sou péssimo. Eu tenho um pouquinho de noção de humanas, da parte de letras. Agora, se me colocar cálculos, aquilo ali eu vou me embaraçar. Quer dizer que eu sou pior do que o outro? Não, tem coleguinha que é bom em cálculo e não é bom em português. Tem gente que é bom em português e não é bom em matemática. Então, antes que distorçam o que eu estou falando aqui, é nesse contexto que eu estou querendo trazer o meu discurso. Então, tudo isso é possível e eu não estou falando que eu acho. E podem me julgar arrogante. Eu estudei e estudo o orçamento do nosso município. Eu sei aonde foi despejado dinheiro que não precisava. Tanto eu sei que eu apontei isso para a justiça e a justiça tomou a decisão que tomou. De manter, de determinar a prisão e de mantê-los ainda presos. Você acha que eles fizeram isso por quê? Porque o negócio é muito simples. Ah, não. Um desembargador lá resolveu. Falou assim, ah, não, eu não vou com a cara desse prefeito, dessa turma aí. Prende eles. Não, gente, não é assim que funciona, não. Prisão sem que antes haja o trânsito julgado é a coisa mais difícil do mundo. É só na última hipótese, principalmente em se tratando de crimes que não são hediondos. Pelo menos, graças a Deus, não foram, né? Porque poderiam ter sido. Depois tem uma decisão dessa mantida por Gilmar Mendes, então é porque o negócio é muito sério. Até agora, 15 milhões, se eu não estou enganado, já bloqueados. Os senhores têm ideia do que é isso? Em se tratando de 6 pessoas, 15 milhões. Ampliem o campo de visão e imaginem quanto mais não pode ter sido. E para onde isso poderia ter ido? Para as nossas crianças falar inglês? Sim. Para a nossa Santa Casa ter a capacidade de fazer com que as mulheres de nossa cidade tenham seus filhos gerados e nascidos na nossa cidade, gerados eu não vou dizer, né? Isso daí fica a cargo de cada um. Mas que as crianças guapeenses possam nascer em Guapé, para que o nosso povo tenha direito de fazer a travessia em uma balsa decente e de forma gratuita. Então eu garanto aos senhores que têm recurso para isso. Analisem, fiscalizando o TCE, facinho de achar. Comparem lá o orçamento de Guapé com o de Capitólio, com o de Campo do Meio, com o de Cristais, com o de São José da Barra, com o de São João Batista do Glória. Os senhores verão que Guapé está acima de todas essas cidades que eu citei. E por que o desenvolvimento nosso está infinitamente abaixo? E eu ainda vendo pessoas, olha, gente, pelo amor de Deus, como bem trouxe à luz da verdade, mais uma vez, o brilhante Serginho Meneghelli, ex-prefeito ali da cidade de Colatina, lá da cidade de Colatina, no Espírito Santo. Prefeito não rouba sozinho não, gente. É impossível. É impossível. Ah, eu não vi, sabe aquela imagem dos macaquinhos, um tampando os olhos, o outro a boca e o outro o ouvido? Não vejo, não falo, não escuto? Quantos políticos da nossa cidade estavam literalmente como os macaquinhos? Reflitam. E eu espero que compreendam. Para vocês que pretendem e desejam fazer isso, democracia. Qualquer um tem o direito de fazer o que bem entender, desde que não atente contra a integridade de ninguém e que você não impute algo que a pessoa não tenha feito. Então, pelo que vocês estão falando, vocês querem comemorar. Bom, direito total de vocês. Não estou vindo aqui para criticá-los, para dizer não façam. Eu estou vindo aqui para dizer eu não farei. Para mim, o meu período de usar de deboche, de trazer o meu temperamento ao nível máximo para poder chamar a atenção dos senhores, deu, eu não consigo mais, perco energia e eu não quero mais estar me sintonizando dessa maneira. Eu estarei concentrando toda a minha atenção, minha força, para entender, absorver e mostrar para os senhores no momento oportuno, falar, tá aqui, gente, dá para ser feito. Como? Assim. Quando? Aqui. De que forma? Desse jeito.
Aí fica a critério de cada um dos senhores analisar se tem viabilidade o que eu estou falando ou não. Grande abraço, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.